Eu também quero aproveitar para falar um pouco sobre, antes de trazer a questão do Wallace, de mercado da bola, falar sobre esse jogo Flamengo e Corinthians, né? O Fábio Luciano, ex-zagueiro do Flamengo, disse que a postura do Corinthians não foi digna contra o Mengão. Ele fala, a postura deles não foi digna, você olhando, mesmo o William em campo ontem, com a qualidade dele, a gente está falando aqui a maneira como o Rodinei jogou, os enfrentamentos que ele faz. O William poderia incomodar o Rodinei? Poderia. O Corinthians poderia ser um pouco melhor com o William? Poderia. Só que não com esse Corinthians que se apresentou ontem, tá? Ele fala, a diferença técnica é enorme. Você olha por um elenco, elenco por elenco, né? Flamengo e Corinthians, o Flamengo leva uma vantagem gigantesca. Joga no automático, tem mudanças de peça, mas do meio para frente o cara baixa a cabeça, toca a bola e sabe onde o outro está. O Corinthians não tem isso. Faz força para jogar. As movimentações são forçadas ainda, porque o Vitor Pereira tem muitos problemas, ele mexe muito no time, na estrutura. Eu vi vários lances, o Corinthians passava a bola, jogador buscava um passe para frente e a bola esbarrava em alguém no meio de campo. Isso é um time que não tem conexão no automático, e o Flamengo tem muito isso, tá? Então o Fábio Luciano, como que o Corinthians poderia competir? Jogando parecido com o que fez nos primeiros 15, 20 minutos, que é brigando demais, mas ele não aguenta. Não aguenta, não tem como manter aquela pegada o jogo todo, né? O cenário ia mudar, o Corinthians não teria estrutura para aguentar esse Flamengo de ontem. Não tem, exatamente, né? No Maracanã é um confronto aberto ainda? Dificilmente, sim. A gente sabe como o Flamengo é no Maracanã e como esse Corinthians de ontem esquece. E com esse Corinthians de ontem esquece. A atmosfera faz diferença. O Flamengo começou o jogo com um pouco de receio, porque ele sabe o poder do Corinthians que o Corinthians tem dentro da arena. Como o Flamengo tem no Maracanã. Se controlou, sabia que o Corinthians ia sair e queria controlar o ímpeto do torcedor e tudo mais. Cara, interessante aí as aspas do Fábio Luciano, né? Avaliando aí esse Flamengo e Corinthians. O William, que ele estava falando, fez tratamento e o Corinthians espera pelo retorno dele contra o Flamengo, né? Ele se queixou de dores no sábado, foi diagnosticado com tendinite e está sendo medicado. Então, há a possibilidade, tá fazendo um tratamento intensivo, né, para ter condições de estar em campo na partida de volta na próxima terça-feira no Maracanã. Então tem chance aí, né, do William estar em campo. E para a gente fechar esse assunto aqui, Flamengo e Corinthians, o Milton, vocês sabem quem é, né? O Merchan Neves, ele querendo tirar uma onda com o Flamengo mais uma vez. Esse cara não cansa de passar vergonha, esse sujeito. Ele só fala besteira. Me poupem. Como é que é? Como que um time que não é sequer o maior vencedor de Libertadores em seu país, e muito menos seu continente, pode se achar tão poderoso? Sabe por que se acha tão poderoso? Porque tem 2 Libertadores, os brasileiros mesmo, legais, e não aqueles inventados, é o que tem mais, né? E para completar, nunca caiu. Dos gigantes do Brasil que tem Libertadores e tudo mais, nunca caiu. Nunca caiu. É um dos poucos que nunca caiu, né? Tá querendo defender um monte de bi-rebaixado, tri-rebaixado? Não adianta. O Flamengo nunca caiu. Cale a sua boca. O Flamengo nunca caiu. Chupa que é de uva. O Flamengo não caiu, tá? Os outros vários aí caíram. Lembra o que aconteceu quando em 2020 começaram com esse papinho, né? O Jorge Jesus foi embora e o Flávio ficou à deriva. Cara, o cara comemora, o cara é tão ridículo que ele comemora a saída do Jorge Jesus. Vergonhoso.